Em março de 2023, uma reportagem do jornal Globo revelou que a Agência Brasileira de Inteligência monitorou, sem autorização, a localização de 10 mil celulares de brasileiros durante o governo Bolsonaro. A ABIN usou, secretamente, um software israelense de vigilância, o First Smile. O caso virou investigação no Ministério Público, mas a ABIN se recusa a dar informações aos procuradores do MPF. A Polícia Federal foi envolvida e apurou que o First Mile foi usado para monitorar adversários políticos de Jair Bolsonaro, como membros do Supremo Tribunal Federal, jornalistas e parlamentares. Alexandre de Moraes, Glenn Greenwald, John Willis e outras 33 mil pessoas foram espionadas de forma ilegal entre 2019 e 2021. Mas o esquema secreto da ABIN tem raízes no governo Temer e a compra dos equipamentos de vigilância são só a ponta do iceberg. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e aqui sempre com um convidado ou uma convidada a gente aprofunda numa temática, numa notícia importante do momento. Hoje eu converso com o Paulo Motorim, que é jornalista investigativo, que está baseado em Brasília, repórter do Intercept Brasil e do New York Times também. Paulo, prazer falar contigo. Bem-vindo aqui. Prazer falar com você, Gabriela. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente vai falar sobre esse caso da ABIN, então para começo de conversa eu vou pedir, por favor, para você contar um pouco dessa suspeita de espionagem, né? Um caso que ficou conhecido agora por servidores da Agência Brasileira de Inteligência terem espionado ilegalmente durante o governo Bolsonaro mais de 30 mil pessoas, né? Incluindo ministros, jornalistas, enfim, você vai trazer mais detalhes a respeito disso. E é importante dizer que tudo isso foi feito sem ordem judicial, sem nenhuma previsão legal, né? Então vamos começar por aí. E por que houve, eu acho, importante dizer isso também, Paulo, por que a gente está falando tão pouco sobre isso, né? Tá tão, a abordagem da imprensa tá tão superficial ainda sobre esse caso, porque é um escândalo, né? É um escândalo, sem dúvida. Gabriela, eu acho que para começar é legal fazer uma contextualização e pensar o que significa a ABIN, né? Qual é a história dela, o que ela representa no Estado brasileiro. A ABIN foi criada em 1999 no governo do Fernando Henrique Cardoso, mas ela é basicamente uma continuidade do antigo Sistema Nacional de Serviço Nacional de Informações, uma estrutura que operou durante a ditadura, como forma de reprimir e perseguir opositores ao regime militar. Então a gente está falando dessa estrutura que teve boa parte, tanto da sua estrutura física quanto do pessoal do SNI mantido nessa atual configuração da ABIN, que vai completar aí 24 anos. Então, a gente está falando disso, por isso que é muito grave, é uma agência que carrega todo esse histórico, que mais do que a história significa um viés autoritário e um viés que sempre flertou com a ilegalidade. Na época da ditadura, operou várias ilegalidades. Mas para a gente entrar no assunto de hoje, mais quente, em março o jornal o Globo já havia revelado a utilização do First Mile para monitorar adversários do governo Bolsonaro, e agora a Polícia Federal fez essa operação chamada Primeira Milha, em referência ao nome desse aplicativo, que, como você bem disse, faz o rastreio da localização das pessoas que são visadas. Mas o que a gente tem defendido no Intercept Brasil, e eu tenho trabalhado nesse tema da espionagem, da inteligência sobre o governo Bolsonaro há alguns anos, é que o First Mile é só um capítulo dessa história tenebrosa, em que a espionagem virou praticamente uma obsessão. Então, desde 2019, o governo Bolsonaro acumulou tentativas, compras, reuniões e grupos de trabalho com empresas que possuem esse tipo de aplicativo. E, enfim, a gente tem debatido muito o que levou a esse cenário
A gente publicou no Intercept Brasil recentemente uma reportagem que o seu título diz muito sobre o que a gente está tentando entender, né? Que é como o Brasil virou o paraíso da espionagem ilegal, e aí a gente pode debater isso aqui durante o programa, mas uma série de medidas que vem acontecendo desde 2015 nos trouxeram esse cenário que, se tem algo de bom, é talvez um dos maiores escrutínios públicos da ABIN, dessa estrutura que, como a gente colocou, é bastante problemática nos últimos anos. A ABIN já foi alvo de CPI, de operação da PF, mas agora a gente está tendo esse olhar sistêmico, já à luz do debate sobre direitos digitais, que vem ganhando força, de privacidade também. Então, basicamente, o cenário é esse. A operação, ela, na verdade, traz um cenário que é muito mais perturbador e não vem de hoje, não vem só com o First Mile. Sem dúvida. Vamos aproveitar também para explicar o que é o First Mile, como que ele funciona, porque ele foi comprado durante o governo Michel Temer, lá em 2018, e depois foi utilizado sob o governo Bolsonaro, né? Exatamente. Já na transição de governo, né, e a gente tem percebido, analisando o tema, que essa transição Temer-Bolsonaro, ela carregou consigo uma série de normas infralegais, decretos que alteraram pontos importantes da política de compra de equipamento desse tipo. Então, mesmo que não seja no governo Bolsonaro, já existia ali um esforço de trazer mais facilidade para o uso desse tipo de equipamento. Na verdade, isso ocorre até antes. Em 2015, o Congresso aprova a Lei de Organizações Criminosas, que já coloca uma facilitação para a compra desse tipo de equipamento sem licitação, quando for para obtenção de provas. Então, sim, isso começa antes do governo Bolsonaro, mas ele é utilizado, de fato, segundo a reportagem do Globo, que deu origem a essa investigação, também segundo a Polícia Federal, para monitorar adversários do governo, rastreando sua localização a partir do mapeamento de quais torres telefônicas esse aparelho se conectou. Então, ele não é de absoluta precisão, mas ele ajuda muito a entender o deslocamento dos alvos, né? Então, ele talvez não te dê a localização exata, mas numa monitoração diária, numa monitoração constante, esse deslocamento ajuda a entender trajetos de alvos, então por isso que é bastante perigoso. E aí, o que a gente está acompanhando no noticiário de colegas que também cobrem o assunto e também junto a fontes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que a operação que foi feita há pouco mais de 10 dias, ela está nos levando a outros indícios de que o First Mile pode ter sido usado também para dar vazão a outros aplicativos, talvez com um potencial até mais lesivo. Mas a gente pode debater isso, até porque o Intercept publicou em abril uma investigação ampla sobre um desses outros aplicativos com potencial bastante perigoso, mas alguns outros veículos também estão trazendo aí notícias sobre isso. Na Globo News, o jornalista César Tralli revelou uma informação de que esse outro aplicativo funcionaria por meio de um malware, né, que é basicamente uma infecção do computador e daria acesso a tudo. No Intercept, a gente revelou um contrato sigiloso que é de um software chamado Auguri, que permite o rastreio dos dados de navegação dos usuários. Então, ainda não está muito claro aonde que essa operação vai terminar. Aonde começou, a gente sabe, desde março vem debatendo, e o Data Privacy, logo depois da reportagem do Globo, está cobrando essas informações. Então, o First Mile já, de certa forma, a gente entendeu o problema dele e agora estamos muito preocupados e entendendo que agora é um momento de oportunidade para a gente revelar outras ameaças à privacidade dos brasileiros e à própria democracia, porque não foram poucos os exemplos da ABIN sendo colocada a serviço do projeto do governo Bolsonaro, que não é dúvida para ninguém, que flertou com o golpismo, que tinha muita admiração pelo
período sombrio da ditadura militar no Brasil. Então, novamente, falei isso no início, mas na perspectiva do jornalismo investigativo, a gente também tem que encarar esse momento de escrutínio como uma responsabilidade nossa de trazer à sociedade essas informações, e também da ABIN e da Polícia Federal que está conduzindo a investigação, de dizer ao povo brasileiro até onde foram essas ilegalidades. Quem são as pessoas espionadas? A gente já sabe, não oficialmente, mas por meio de fontes da PF, que o Glenn Greenwald, ex-Intercept, o David Miranda, ex-deputado federal, foram espionados. Então a gente está falando aí de um jornalista e de um parlamentar que era um dos principais opositores ao governo no Congresso Nacional, mas onde isso foi parar, né? Até onde isso foi, até onde isso chegou. Então, tanto o Congresso Nacional também está se mobilizando, como o TCU, o Ministério Público Federal. Acho que a sociedade, os órgãos de controle estão mobilizados, entendendo a gravidade. Infelizmente, não é um tema tão fácil de entender, tão popular. Às vezes as pessoas não entendem o próprio perigo, a ameaça que isso representa a elas próprias ou à democracia, mas a gente entende que esse campo dos direitos digitais ele está se expandindo, e para que as pessoas tenham compreensão e defendam esses direitos, é papel do jornalismo, é papel dos governos trazer isso à luz. Pois Paulo, e até você falou aqui do Glenn Greenwald, né, do David Miranda, também um homônimo do ministro Alexandre de Moraes, né, o que levanta suspeitas a respeito de uma tentativa de monitorar o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, notadamente adversários do governo Bolsonaro, né, eu acho muito importante você ter ressaltado isso. E aí eu te pergunto, qual é a previsão legal para o uso desse tipo de software, né? Eu imagino que cada um tenha um modo de utilização, de monitoramento diferente, mas falando especificamente dele, né, que a gente descobriu esse caso, qual que é a previsão legal para o uso dele e o que está em jogo especificamente? A gente está falando aqui de perigos, né, de dados sensíveis das pessoas que podem ser monitorados, enfim, e sem previsão legal. Então, o que está em jogo aqui? Quais são os dados sensíveis que podem ter sido acessados? Uhum. É importante, quando a gente debate esse tema da inteligência, Gabriela, a gente tomar alguns cuidados, porque de fato é um tema árido e que logo a gente associa alguma ilegalidade. Na verdade, a inteligência de Estado é um campo importante da existência democrática, das instituições, não só do Brasil, mas no mundo todo. O mundo todo possui agências para atuar nesse tema, mas acho que talvez do ponto de vista ético, filosófico e não legal, jurídico, talvez o mais grave, o que mais claramente, flagrantemente ilegal, é o monitoramento de brasileiros que não oferecem risco à segurança nacional ou ao Estado Democrático de Direito, né? Então, a gente entende a importância, por exemplo, dos informantes que a ABIN mantém, e agora a própria agência se disse desesperada que essa lista de informantes está na mão da PF, ou então esses softwares e programas de inteligência, muitos deles em fontes abertas, o que é absolutamente legal, né? Não é ilegal. Eles são importantes para defender o Brasil, por exemplo, da espionagem estrangeira. A gente teve um caso recente do espião russo Sergei Cherkasov, que se passou por brasileiro e passou anos no Brasil vivendo como um espião. E ele não foi o primeiro caso. Há um outro caso também recente de um espião russo que esteve no Brasil, e veículos de imprensa pelo mundo discutem o quanto que o Brasil virou também um paraíso para espiões estrangeiros ilegais devido à facilidade de obtenção de documentos, à corrupção dos cartórios brasileiros. Então, para isso é extremamente válido, né, a gente se proteger como nação e usar a inteligência de Estado de forma ética para afirmar o Brasil como o país que é, um país seguro e
enfim, que está na dinâmica global e deve ter, sim, a sua agência de inteligência. Mas quando essas tecnologias são usadas para encarar os próprios brasileiros como ameaça interna, eu acho que é absolutamente legal. A legislação da própria Constituição da ABIN, que cria a ABIN, ela coloca esse limite de cidadãos que não estejam sob suspeita nenhuma de ameaça à segurança nacional, que eles não devem ser investigados. A Constituição brasileira protege a privacidade de seus cidadãos. Então, assim, é uma chuva de ilegalidades caso isso tenha ocorrido, e as provas e as investigações, os órgãos públicos estão apontando que isso ocorreu. Então é isso, inteligência é importante, softwares de inteligência, por exemplo, de segurança cibernética para a proteção dos dados sensíveis do Estado brasileiro é fundamental. A infraestrutura crítica que mantém a internet e as instituições brasileiras digital precisa ser protegida pela ABIN. Então, equipamentos estrangeiros podem sim ser contratados se essa tecnologia só houver no exterior, mas isso precisa ser feito com transparência, e o que tem ocorrido desde 2015 são mudanças infralegais para acabar com a transparência nesse tipo de compra. Hoje, você mal sabe o fornecedor que vendeu para a BIM. Quando você sabe o fornecedor, você não sabe o produto que ele entregou. Quando você sabe o produto, você não sabe o valor. Então, são vários subterfúgios infralegais, para não dizer ilegais, que os governos Temer e Bolsonaro foram lançando mão, que hoje transformou o Brasil nessa terra sem lei. Então, a ideia aqui não é criminalizar a atividade de inteligência, mas é identificar o que é crime nessa atividade de inteligência que foi desenvolvida no Brasil. O First Mile, ele pode sim ser usado, se for para a localização de alvos não cidadãos, ou que faça parte de uma investigação com determinação judicial, em que a ABIN, por exemplo, esteja colaborando com a Polícia Federal para identificar alvos, enfim, terrorismo, seja interno ou externo, aí é legítimo. Mas o que a gente está percebendo e o que fica claro pela tônica do governo Bolsonaro é que isso foi usado de forma rasteira, de forma a fazer política na pior acepção do termo. E fica muito claro nessa sua fala a diferença, né, e o que são esses excessos. Acho muito importante você ter colocado isso, Paulo. E, bom, a ABIN, ela foi criada para assessorar, né, os presidentes também com informações estratégicas. E importante dizer também, trazer um contexto de que a ABIN, durante o governo Bolsonaro, ela ficava sob o guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional. E aí, quando o Lula assumiu, ele retirou isso do GSI e colocou na Casa Civil, né? Esse controle resolveu um problema de aparelhamento, que foi uma coisa que a gente teve muito forte durante a gestão Bolsonaro, né? Eu gostaria de responder que sim, Gabriela, mas infelizmente a gente não tem indícios dessa mudança, e eu vou tentar explicar rapidamente, né? Esse pleito para a saída da ABIN da Casa Civil, ele partiu de entidades de classe ligada aos profissionais de inteligência, do corpo de servidores da ABIN. Era um pleito antigo de que essa estrutura saísse de uma estrutura militar e passasse para uma gestão civil. E isso, no bojo da transição de governo, que teve uma série de ameaças movidas por militares, para não dizer tentativas golpistas movidas por militares, o governo petista acabou acatando e efetivando essa movimentação do órgão em direção à Casa Civil. Mas o que a gente percebeu, principalmente a partir dessa operação Primeira Milha, é que o pessoal, e aí eu já trouxe isso lá no início, quanto que o corpo de servidores da ABIN tem muitos integrantes do SNI que vem com a mesma lógica, continuou o mesmo, para não dizer subiu de escalão, né? O número 3 da ABIN, ele vem do SNI e é um dos alvos dessa operação da Polícia Federal. Então, acho que isso é bastante marcante, de que mesmo com a mudança de estrutura para uma estrutura civil, a própria ABIN carrega essa herança militar, essa herança autoritária no seu corpo.
Então, infelizmente, a gente não pode dizer que resolveu. E aí eu vou trazer mais um indício para corroborar essa argumentação. A gente publicou no Intercept, na semana passada, uma reportagem sobre um conflito de interesses que envolve um agente da ABIN. E aí a gente pode até depois contar um pouco melhor desse caso em específico. Mas só para ilustrar esse argumento, na entrevista que eu fiz com ele, sendo um servidor da ABIN, ele sustenta que o Partido dos Trabalhadores é um braço político do primeiro comando da capital, que, por sua vez, seria um braço internacional do PCC chinês, o Partido Comunista Chinês. Surreal, assim, gente, não é sensacionalista, é verdade, essa conversa aconteceu, foi gravada. Foi gravada, e acaba sendo triste porque demonstra o alto grau de politização dos próprios quadros da ABIN. Além de mostrar também uma tendência que a gente está enxergando também a partir da Operação Primeira Milha, dos casos de conflito de interesse na agência, né? Então, era um agente que a gente mirou, né, no bom sentido nele, os olhares jornalísticos em função desse caso de corrupção, né, pode-se dizer, de possível esquema de corrupção, e o que ele demonstra para a gente é que usa dentro do corpo de servidores da ABIN uma visão que é absolutamente conspiratória, comprovadamente conspiratória. Aqui não estou fazendo juízo de valor, mas qualquer agência de checagem, site jornalístico ou qualquer cidadão que não esteja numa lógica radicalizada ou extremista sabe dessas informações. Eu acho que é por isso que essa reportagem teve uma repercussão tão grande. Mas, para concluir, essa mudança para a Casa Civil, infelizmente, não foi o bastante. A desmilitarização da ABIN ela precisa ser mais profunda, o escrutínio sobre a ABIN precisa ser mais profundo, e a sociedade brasileira precisa discutir se, e o governo, né, o governo federal, o Congresso Nacional, precisam discutir se essa estrutura, da forma com que ela existe, ela ainda é útil para a nossa democracia, se ela deve ser repensada, refundada. Eu acho que, diante da gravidade dos episódios que a gente está colocando, como imprensa, como órgãos de investigação, essas perguntas são um dever cívico, né? A gente precisa de uma ABIN? Eu acredito que precisa, mas não precisa de uma ABIN como essa, né? Exatamente, Paulo, até porque quando ele era diretor da ABIN, né, o Alexandre Ramagem, que é o deputado federal, né, ele barrou a demissão dos 2 servidores da ABIN que acabaram saindo de fato no último dia 20 de outubro, que foi quando eles foram alvo da Polícia Federal nessa operação, né, que investiga o uso indevido da ABIN, né, da Agência Brasileira de Inteligência. Mas eu queria justamente pedir para você contar um pouco sobre essa sua reportagem, né, de que um agente da ABIN abriu uma empresa de inteligência em nome do pai dele, né? Então, queria que você trouxesse um pouco dessa história. E aí, se você quiser também aproveitar e trazer detalhes a respeito desses agentes, né? Exatamente, Gabriela. É um caso, assim, muito interessante e acho que a gente só vai conseguir ter informação suficiente para analisar ele com extrema propriedade daqui a algum tempo. Porque os 2 agentes presos, eles não são, segundo a própria PF, os operadores do programa espião, né? Mas como eles foram presos no mesmo dia, na mesma operação, muita gente entendeu que os operadores do First Mile estavam sendo presos por espionagem no governo Bolsonaro. Na verdade, esses 2 servidores foram presos, a princípio, pelas informações da PF, pelo crime de ameaça, ao estarem sendo submetidos a um processo administrativo por conflito de interesses, também por terem aberto uma empresa em nome do pai, no caso de um desses agentes. Eles usaram a informação de que o First Mile estava sendo usado ilegalmente na agência para barganhar a não demissão. Então, eles foram presos por esse crime de ameaça. Não são os operadores do First Mile, esses foram alvos de busca, 2 deles, um deles foi demitido da agência, 2 dispensados, enfim. Mas os presos foram as pessoas que estavam vazando, de alguma forma, essas informações sobre o uso do First Mile.
Então, só para... Isso é legal de explicar, porque como aconteceu tudo no mesmo dia, as pessoas não entenderam direito. Portanto, o uso do First Mile ainda não foi punido com prisão. O caso ainda está sob investigação da PF, ainda caso o Ministério Público ofereça denúncia, vai a julgamento no sistema judiciário. Então, o First Mile a gente está longe de resolver. Esses foram presos preventivamente por estarem atrapalhando as investigações e ameaçando esse uso. E é curioso, porque a gente sabe que um desses agentes, ele atuava como pesquisador da Universidade Nacional de Brasília, contribuía com uma série de entidades ligadas ao tema da privacidade, da vigilância. Então, de fato, ele tinha esse teto de vidro, vamos dizer assim, de ter aberto a empresa com o pai, o que é um absurdo, e a nossa matéria do Intercept depois sobre um outro caso também trata disso, mas eles não foram presos pelo uso do First Mile. Eu acabei, agora para falar dessa empresa, dessa reportagem mais recente, que teve esse áudio que viralizou nas redes sociais, que é a minha entrevista com esse agente da BIM. Esse agente entrou no radar durante uma investigação que eu comecei em abril sobre o uso do Auguri, que eu já falei aqui mais cedo, que é esse software também que a gente, com base em documentos sigilosos da BIM, está demonstrando que foi usado ilegalmente. O Bruno Albuquerque, que é esse agente, foi apontado para mim por mais de uma fonte como um desses operadores do Auguri, um dos funcionários da agência. E aí, indo atrás da identidade dele, dos dados dele na Receita Federal e em outros órgãos públicos, né, só em fontes abertas, eu encontrei essa empresa que ainda mantinha um site no ar, chamada eCiber, por coincidência, um nome praticamente igual à empresa do agente preso, que também abriu empresa com o pai, que era eCiber, só que com 2 S. Essa era uma eCiber com SC, a gente ainda não conseguiu entender se tem alguma conexão entre essas duas coisas, mas há uma tendência a usar o pai para abrir uma empresa de inteligência. A gente percebeu que isso já não é só um caso. E no site dessa eCiber, que eu localizei ali em abril, tinha um ícone de WhatsApp, que ao invés de redirecionar para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde é sediada a empresa, no nome do pai, no mesmo endereço do consultório do pai, o WhatsApp era para um número de Brasília, onde estava lotado o Bruno Albuquerque, agente da BIM. Eu liguei para ele, perguntei se ele era o Bruno, ele acabou confirmando, não quis dizer que era agente da BIM, porque de fato essa é uma tradição ainda meio old fashion da inteligência brasileira, desse caráter do agente como um agente secreto e não revela a identidade. Só mostra uma anacronia, porque isso é cada vez menos tendência nas agências de inteligência do mundo, e um caráter de arapongagem mesmo, de uso de infiltrados. Enfim, ele ficou muito preocupado com a revelação da identidade dele como agente e passou a tentar me intimidar, tentar minimizar a história de conflito de interesses, mas a gente acabou segurando a história por um tempo, porque a nossa prioridade era identificar esses softwares espiões. Publicamos a reportagem do Auguri, seguimos no tema, mas aí quando um agente é preso por abrir uma empresa com um pai chamado Nome Ciber, a gente se sente na obrigação de dizer que há um outro agente, no alto escalão da gestão bolsonarista, que também fez a mesma coisa. Então, a gente espera e tem percebido que os órgãos de investigação e alguns parlamentares estão se mobilizando a partir da publicação dessa reportagem também. A gente espera que isso, no mínimo, seja apurado, até porque, como a gente tratou um pouquinho mais cedo, não foi só esse caso de conflito de interesse e corrupção, mas também uma visão absolutamente conspiratória do partido que governa o país. E, enfim, infelizmente, a gente tem que dizer que essas pessoas estão na nossa agência de inteligência, mas ao mundo a gente tem a responsabilidade de dizer que o Brasil é muito mais do que isso e pode ter uma agência de inteligência equiparada aos grandes órgãos do mundo e agir dentro da legalidade e da transparência. Exatamente. Eu acho que para fechar, Paulo, e é muito interessante esse caso, né? Justamente porque esse caso que você revelou desse agente, o Bruno, é muito parecido com o que foi revelado, né? Depois da Polícia Federal deflagrar essa operação contra a espionagem ilegal durante o governo Bolsonaro, né? Então, é bastante interessante. Agora, essa história que você traz sobre
as vulnerabilidades, né, dessas ferramentas, muitas vezes, desses programas, eu queria falar principalmente sobre o quanto o Brasil, na verdade, o Intercept, né? Vocês trazem isso muito bem explicado na reportagem que vocês falam sobre como o Brasil virou um paraíso, né? Como você saltou, de espionagem legal com Michel Temer e Jair Bolsonaro. E aí, como é que aconteceu? Eu acho que para a gente fechar essa conversa, se a gente conseguir fazer um resumo, né? De como que o Brasil perdeu o controle ao comprar esse tipo de equipamento, de programa de espionagem, e de que maneira, qual seria o caminho para a gente conseguir ter mais transparência e fazer o uso dentro da legalidade dessas ferramentas, né? Como você disse, elas são necessárias, elas podem ter o uso feito de forma correta. Então, qual que seria o caminho a partir de agora, com todo esse caso sendo revelado e todos esses problemas vindo à tona? Então, Gabriela, vou trazer muito rapidamente a cronologia que a gente traçou de como o Brasil virou essa Disneylândia para a espionagem ilegal. Acho que tem um marco inicial em 2015, eu citei aqui rapidamente, mas a Lei das Organizações Criminosas, ela abre brecha para a compra de aparelhos e tecnologias de espionagem para obtenção de provas, e isso já é uma regressão na transparência da compra desse tipo de software, não só pela ABIN, mas também por órgãos policiais e de investigação. Então, em 2015, a gente tem esse marco inicial ainda no governo Dilma. Em 2018, a gente tem algo mais importante, que é a Política Nacional de Segurança da Informação, já na transição Temer-Bolsonaro, que eu acabei colocando aqui, mas tem um artigo dessa política que abre espaço para contratações sem concorrência pública, abre aspas, com base na ameaça à segurança nacional, fecha aspas. E isso também passou a ser um argumento infralegal, porque não é uma lei, não tem tanta importância quanto a lei que regulamenta a ABIN ou quanto a nossa Constituição, mas que começou a ser usado como argumento para esconder esse tipo de compra, que tem sido a principal estratégia. E em 2021, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e o Jair Bolsonaro assinaram um decreto presidencial que também admite equipamentos de inteligência entre produtos que o executivo pode comprar sem licitação. Então, esse é o conjunto aí de mudanças, essa alteração na lei das organizações criminosas e essas duas normas infralegais. Mais que isso, a gente tem no Congresso Nacional a Comissão de Controle e Fiscalização das Atividades de Inteligência, que é a SECAI. Ela funciona como um órgão misto entre deputados federais e senadores, que tem a incumbência de fiscalizar. O que está acontecendo? Essa comissão, ela trabalha a passos muito lentos, sem acompanhar o ritmo das denúncias que correm na imprensa, na sociedade. Ela tem uma parcela de deputados absolutamente descompromissadas com o tema da privacidade, dos direitos digitais, e em sua atual composição tem Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, como um de seus integrantes. Então, talvez o principal investigado de todos esses escândalos da ABIN está nessa comissão. Então, é tudo isso que nos leva a essa farra. Então, para tentar responder como a gente pode sair disso, seria, de certa forma, reverter esses decretos, a Política Nacional de Segurança da Informação, que usa esse termo absolutamente problemático da ameaça à segurança nacional, que acaba sendo uma possibilidade para governos que flertam com o autoritarismo fazer o que fizeram, e o Congresso Nacional legislar em relação a isso, se atentar à importância desse tema. A gente entende que esse campo dos direitos digitais precisa ser reconhecido por meio de políticas públicas. Então, essa semana, para a gente trazer uma atualização aí mais factual, o governo Lula criou uma Secretaria de Direitos Digitais, transformando o que era uma assessoria especial numa secretaria, uma estrutura com mais recursos e com mais pessoal. Então, acho que o caminho para isso é que a sociedade civil, os governos se mobilizem para entender esse problema como algo que representa um ataque à democracia e legislar sobre isso e pressionar
nesse tema, que os movimentos sociais também se atentem a essa necessidade. E, bom, o papel nosso como jornalista é seguir incansável nisso, né, reconhecendo a importância do tema, seguir investigando, seguir informando a população sobre o que a gente consegue descobrir, tentando vencer esses sigilos desmedidos, essas arbitrariedades que a gente se acostumou no último período. Exatamente, Paulo, esses excessos, né, assim, para ser bem amena aqui, né, em tudo que a gente viveu. Quero agradecer muito você por ter topado participar, enfim, e por ter trazido essa reportagem tão importante, né, pra gente refletir sobre também o uso desses aparelhos de espionagem da forma correta. E parabéns pela sua reportagem. O Paulo Motorim, ele é jornalista investigativo, está baseado em Brasília, é repórter para o Intercept Brasil, também o New York Times. Seja sempre bem-vindo aqui ao Em Detalhes e ao ICL Notícias também. Um prazer falar contigo, Paulo. Obrigado, Gabriela. Estou sempre assistindo vocês, é muito legal participar como convidado. Agora volto ali para o meu lugar de audiência, acompanhando o trabalho bem legal que vocês fazem. Super Obrigadão. Prazer, volte sempre. Um beijo, até uma próxima, Valeu. Paulo. Tchau, tchau. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira, no YouTube. Também, para você que me acompanha agora, ao vivo no YouTube, você fica com o Videocast Mercado e Investimentos, com o André Campedelli e a Débora Maganha. 5h da tarde tem Rolê ICL com o William De Luca e ICL Notícias, segunda edição, vem na sequência. 6h da noite comigo, Chico Pinheiro, Chico Sá e convidados. Para você que prefere acompanhar o Em Detalhes logo cedo, a partir das 7h da manhã, 8h da manhã, o episódio já fica disponível com trechos exclusivos e mais detalhes aqui do episódio. Obrigada para você que me acompanhou até aqui. Um beijo e até amanhã. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento? Atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8h da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.